Saudações, queridos alunos. Depois de muito tempo fora, depois de muito tempo longe, o ano de 2021 veio, o ano letivo vai começar de novo e com isso o retorno do Não Precisa Copiar. E esse ano eu estou aqui reunido com meu querido e já conhecido amigo Rodrigo R. de Carvalho. E aí, Rodrigo? E aí, pessoal, tudo bem? E também temos a ilustríssima presença do nosso querido amigo, porém não tão conhecido. Ou o Fred já participou e eu não me lembro? Ah, sim, já fez o de Platão. Já fez de Platão, né? Então, o já também conhecido, mas não tão conhecido assim, Frederico Crepe. E aí, Fred? Olá, tudo bem? Estamos aí. O Fagner, como vocês sabem, é um dos nossos membros oficiais. Ele não está presente porque agora, além de uma filha a caminho, ele também tem uma propriedade rural que ele está plantando aí milho. Então é uma longa história. É uma longa história. Se a Camila estiver ouvindo isso aí, o Fagner agora é um agricultor de milho Monsanto. Essa semana a gente vai começar uma série que os meus amigos vão falar melhor para vocês aí, de filosofia da ciência. É um campo específico da filosofia, e para inaugurar esse assunto, a gente vai começar com ele, o homem de turbante, o homem branco de turbante na Inglaterra. Não é o filme que tem uma pintura de turbante? O homem branco de turbante seria cancelado. David Hume também. Ateu. Não sei se o ateísmo cancelaria, mas o turbante certamente. Naquela época, eu acho que... Naquela época, sim, né? Pois é. David Hume. E a gente trouxe o Fred aí porque é um assunto que sempre foi caro a ele, filosofia da ciência. Só que antes do Fred falar, o Rodrigo vai começar conversando com a gente. Bom, é isso aí, gente. Eu acho que valeria a pena só a gente fazer um resgate do momento, né? Já que o Fred vai entrar direto no Rio, eu pensei a gente fazer só uma conexão. A gente já tem um episódio de Descartes, a gente já tem um episódio de Locke. Então, o tema epistemologia / filosofia da ciência, ele já está sendo discutido em alguns episódios. Eu queria só marcar algumas distinções para ajudar a gente a se colocar dentro desse espectro, né? O que a gente vai ver hoje aqui é a linha epistemológica do empirismo. Então, a gente teve justamente essa linha epistemológica do empirismo com o Locke. E, geralmente, quando a gente trabalha isso na filosofia, a gente sempre trabalha com um contraponto do outro movimento epistemológico, né, do século XVI e XVII, que é o racionalismo, que é geralmente, de alguma maneira, referenciado em Descartes, principalmente, né, mas não só nele, outros autores poderiam ser trazidos para falar disso, mas ele é o principal. E o que eu gostaria de lembrar é a diferença de método, né? O Fred vai entrar nas minúcias disso, mas só para a gente ter uma noção mais macro, o ponto talvez principal, que se vocês tivessem que escrever 2 linhas sobre isso numa prova que vocês teriam que colocar, é qual é a origem do conhecimento. Então, o conhecimento ele se origina na razão, ou o conhecimento ele se origina na experiência, através dos sentidos. Então, o conceito de ideia vai ser central, e aonde que esse conceito de ideia é formulado, é criado, é construído ou é descoberto, né? Se ele já está inscrito na razão através das ideias inatas, como crer desde Platão, chegando até em Descartes, né? Ou se as ideias elas são um construto mental apenas, que se formam a partir da experiência, e a partir da gente usando aquela caixa de ferramentas chamada entendimento humano, porque julga as experiências, organiza as experiências e aí sim constrói ideias. E aí o Fred vai falar das diferenças, mas eu acho que o que vale muito a pena a gente citar é a questão do método, né? O método dedutivo é um método marcadamente usado mas não só por ele, mas assim, com mais força, com mais ênfase, pelo racionalismo, e o empirismo vai ser muito caracterizado também, não só, mas principalmente pelo método indutivo. O método indutivo é um método, até hoje, das ciências, um método que se caracteriza pela formulação de regras gerais, leis gerais, a partir da observação. Então eu queria que vocês tivessem isso em mente para a gente poder entrar no Hume já trazendo essa diferenciação com o que a gente tinha visto no racionalismo e com uma conexão com o que a gente viu em Locke e no empirismo. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Dar uma aprofundada? Eu só queria comentar que o método indutivo ele é tradicionalmente visto como associado ao método científico, mas que essa visão mudou no século XX, né? E aí depois a gente até desenvolve mais isso.
E aí isso daí vai ficar claro em qual episódio, Fred? Já só no Popper? O Hume já fica. O Hume já dá para comentar alguma coisa no Hume, que ele dá a base para isso, mas o principal crítico do indutivismo na ciência foi o Popper, que foi, na minha opinião de muitos, o maior filósofo da ciência do século XX. Eu queria comentar que essa diferenciação do dedutivo e indutivo, o Rodrigo já fez umas 5 vezes ao longo do tempo, não precisa copiar. Então, se você já ouviu todos os episódios, você já conhece ela. É muito importante, né? Tem que ficar falando. É repetição, é método comum aqui no Não Precisa Copiar. Fred, só fala um pouquinho qual vai ser o caminho que a gente vai fazer nesse curso de filosofia da ciência. Então, hoje é mais, na verdade, teoria do conhecimento do que filosofia da ciência em si, porque a filosofia da ciência ela se desenvolve mais e o debate separa um pouco mais depois do Kant e depois ali século XX, final do século XIX. E aí hoje é o Hume, né? Não sei como é que vai fazer, eu acredito que a gente pode fazer uma parada ali para discutir o positivismo e o positivismo lógico, a crítica ao positivismo lógico do Popper e a proposta do Popper e as críticas ao Popper no século XX, né? E eu acho que daria um belo trabalho, sim. Ser bem interessante. Então vai ser Hume, Kant, positivismo lógico, Popper e críticos do Popper, como Kuhn e Lakatos. É isso. Isso. Demorou. Então, acho que o Fred agora pode começar o Hume, né? Então, vamos lá. David Hume, ele era escocês, se eu não me engano, contemporâneo, inclusive, do Adam Smith. Quem não sabe, né, o Adam Smith é o pai da economia. O Hume também escreveu sobre economia. Ele nasceu em 1711, morreu em 1776 e, junto com Locke, é um dos maiores nomes do que se chamou de filosofia empirista. E é um dos maiores filósofos da filosofia moderna e, consequentemente, do debate que travado ali entre o racionalismo e o empirismo. E ele leva as ideias do empirismo, que está sendo debatido ali na época, ao extremo. E aí, assim, uma noção central do pensamento dele, assim, só um resumo para depois a gente entrar, né? Ele tenta mostrar ali que a noção de causalidade, que era central na reflexão da ciência ali na época, ela era uma noção que ela não tinha uma fundamentação nas coisas. A fundamentação ou a raiz da causalidade, ela não estaria nos objetos e sim nas pessoas. E por que isso é importante? Porque desde o século especialmente do século XVI para frente, você tem a Revolução Científica. E a Revolução Científica, mas ela meio que revoluciona a compreensão do conhecimento, porque não mais você vai buscar uma metodologia calcada na razão, puramente na racionalidade, mas você vai partir para um caráter fortemente experimental, você vai testar muito, você vai buscar um método experimental que antes não se tinha, embora você tinha conhecimento, ciência, mas não a ciência moderna no sentido experimental que a gente conhece hoje. Então, nessa revolução científica, a experimentação ganha muita força e essa noção de causa, ela ganha muita força porque você consegue, a partir do método experimental, você consegue tentar delimitar as causas de certos fenômenos que nós experimentamos no nosso cotidiano. E aí com isso, você consegue avançar no conhecimento e criar um método que ele avança em uma certa segurança, em uma certa previsibilidade maior em relação às teorias. Só que um problema filosófico que surge dessa questão da revolução científica é tentar explicar onde está a causa. O que é a causa? Porque se eu falo que tal coisa causou outra, eu estou delimitando, eu estou explicando uma relação de uma coisa com a outra. E essa relação, onde que ela está? Ela está nas coisas, ela está na minha compreensão sobre as coisas, e isso por muito tempo gerou um problema, e grande parte do debate ali da filosofia moderna gira em torno daquilo. Então, eu acho que o ideal aqui é traçar um percurso que tem como centralidade a compreensão do Hume da causalidade, colocada em contexto dentro do pensamento dele, para depois a gente fazer uma reflexão sobre a ciência moderna enquanto uma prática, a partir dessa noção de causalidade que o Hume coloca e como que isso se estabelece. Enfim, aí eu acredito que é isso.
Isso, e para a gente explicar a noção de causa e efeito, a causalidade no Hume, a gente tem que traçar um panorama geral sobre a teoria das ideias do Hume, que é a questão da relação entre as impressões e as ideias, que é uma distinção fundamental na obra do Hume, que está na raiz dessa compreensão dele sobre a causalidade e tudo mais. E só um parêntese rápido, o Hume ele tem duas grandes obras, né, só para curiosidade ou um detalhe importante, que ele tem duas grandes obras, né, Tratado sobre a Natureza Humana, duas grandes obras sobre esse tema, né. Esse Tratado sobre a Natureza Humana, ele foi a primeira grande obra do Hume, ele não foi uma obra que não foi bem recebida, não foi bem compreendida na época, e o Hume ele buscava muito essa compreensão e a clareza. E isso é uma coisa que é, inclusive, tradicional na filosofia inglesa, que é essa busca por clareza. Filosofia, especialmente naquela região, naquela época ali. Então ele abandona essa obra, o Tratado da Natureza Humana. Inclusive, é uma curiosidade até meio engraçado isso, né? Ele escreve um resumo do livro, que chama Resumo sobre o Tratado da Natureza Humana, anônimo, mas depois se descobre que foi ele mesmo que escreveu, para tentar criar algum comentário sobre essa obra. Então, por exemplo, fiquei sabendo que um tal de David Hume escreveu aí sobre a natureza humana, esse belo livro, Tratado da Natureza Humana, para tentar gerar algum comentário no livro, sendo que ninguém tinha lido e tudo mais. Cara, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assim impressionado, porque eu li o resumo e ele tem um outro título, né? Eu não me lembro agora, mas é um livro excelente por si só já. Ele já é uma compilação assim de ideias muito bem apresentado, muito bem argumentado, e já ele sozinho já é impressionante. Então mostra um pouco do gênio do Hume de conseguir sintetizar essas ideias numa versão bem condensada, bem clara, bem direta. Sim. Foi o primeiro perfil falso, né, a comentar, né, engajamento. Vocês acham que é só hoje que tem isso? Mas enfim, aí o Hume ele escreve outro livro depois, que é a Investigação sobre o Entendimento Humano. E nesse livro, no prefácio desse livro, ele renega o primeiro livro. Ele pede para que o leitor abandone, não considere o primeiro livro como sua filosofia, e somente esse segundo. Aí ele é uma outra obra, uma obra mais resumida, inclusive com a clareza absurda na escrita. Acho que, sem brincadeira, acho que o filósofo mais claro que eu já li na filosofia foi o Hume. É impressionante a clareza desse livro. E aí ele desenvolve essas ideias que posteriormente influenciam Kant e que colocam Hume, né, vamos dizer assim, como os principais da época. O que acontece? A preocupação primordial do Hume é fazer uma ciência da natureza humana. Nesse caso, ele está muito influenciado pela Revolução Científica e pelos avanços que as ciências experimentais estavam experimentando na época, especialmente a física. E aí é importante colocar uma coisa nesse contexto, é que a física ela foi um modelo para muito do que se tentou fundamentar na filosofia em relação ao conhecimento, porque o que os filósofos viam é que eles olhavam para a física como um conhecimento que avançava, um conhecimento que progredia, um conhecimento que você tinha ali um debate de ideias, você tinha uma refutação constante, você tinha um avanço de teorias, que na filosofia isso já tinha mais dificuldade. Tanto que, quando for debater o Kant, vai ser claro que uma das inspirações do Kant é justamente tentar por que a física avança e a metafísica e a filosofia não. E essa influência também, a física influencia o Hume também. Então, ele diferencia duas tentativas de investigar a natureza humana, que é a do ser humano nascido para a ação, influenciado pelo sentimento, pelo gosto, e essa, nas palavras do Hume, produziria uma filosofia simples e acessível. A segunda veria o homem como um ser de razão antes de ser ativo. E essa segunda visão tomaria o ser humano como o objeto de especulação, tentando delimitar os princípios que regem o entendimento. Só que o Hume ele tem uma predileção pela essa visão mais prática, mas ele também tenta refletir sobre a natureza humana. Então,
é até uma forma de um caminho do meio, porque ele não abandona a tentativa de descrever os princípios que regem o entendimento, mas ele rejeita essa formulação mais fortemente metafísica e tudo mais. E aí a diferença crucial que ele aponta, tanto ao conhecimento dos seres humanos, em relações ao que vem do mundo empírico, ao que vem das coisas que nós percebemos, é a diferença entre impressões e ideias. As impressões, elas são definidas como as nossas percepções mais vívidas, enquanto as ideias seriam distintas dessas e menos vívidas do que as impressões. As impressões seriam, vamos dizer assim, o elemento básico da percepção, e as ideias, elas seriam formuladas a partir das impressões. Então, todas as ideias da mente humana, elas derivam das impressões. Então, você teria uma ideia que teria impressões correspondentes, e elas se associariam na mente por meio de 3 princípios. Ô Fred, antes de você entrar no princípio, só para dar um exemplo prático, para ficar claro esses dois já. Vocês podem pensar e imaginar, lembrar, na verdade, uma topada que vocês deram com aquele dedo mindinho. Isso é, no momento que vocês estão dando a topada, estão sentindo a dor, uma impressão. Agora que eu conclamei a sua memória de volta, isso não é mais uma impressão, isso é uma ideia. As impressões, elas são sempre mais vívidas porque elas são marcadas pelo momento do acontecimento. E as ideias são, em geral, marcadas por uma reflexão, por uma operação mental e não por uma vivência de experiência imediata. Exatamente. O exemplo do unicórnio também é legal, porque que aí inclusive já é uma associação, né? Em algum momento você viu um chifre, em algum momento você viu um cavalo, você sabe que é um cavalo, você sabe que é um chifre, você tem uma ideia de unicórnio, que é você juntar um com o outro na sua mente. E aí é isso, e aí essas ideias, elas se associam, e aí são 3 princípios: semelhança, contiguidade no tempo e espaço, e causa e causa. E aí são 3 princípios importantes para essa formulação das impressões e ideias na mente humana. A semelhança, como o próprio nome diz, é você associar impressões que são próximas umas das outras. Cavalo, jumento e burro. Exatamente. São 3 animais próximos, semelhantes, que você associa como sendo de uma determinada categoria próxima. A contiguidade no tempo é você ver uma coisa acontecer próxima a outra. Por exemplo, é você perceber que toda vez que o céu fica cinza, ou que o céu tá cinza e tá relampeando, você já sabe que vai chover. Você está vendo ali que uma coisa acontece depois da outra. Você tá tendo essa percepção. E a causa e efeito é você inferir a causa de um movimento de alguma coisa ou de uma ação a partir de outra. É você ver o exemplo clássico da bola de bilhar, que depois a gente vai inclusive entrar, que é isso. Você bate na bola branca, ela depois bate na bola vermelha, você infere que a causa do movimento da bola vermelha foi a bola branca. Isso é uma noção de causa. Essa noção de causa é o mais importante do Hume, porque é essa noção de causalidade, inclusive, que é a central para a explicação científica da época. Você tentava explicar as causas das ações dos fenômenos no mundo, por que a Terra gira, por que se eu soltar uma bola de ferro, ela cai no chão, e por aí vai. Enfim, essa reflexão, inclusive, inclusive alguns outros comentadores do Hume chamam de revolucionários, porque ele está investigando uma parte que é da teoria do conhecimento, da epistemologia, uma parte psicológica sobre como o ser humano está adquirindo conhecimento e crença, como ele faz julgamento moral, como ele faz um julgamento estético, ou seja, como ele está agindo no mundo. Então essa causalidade, ela tem um papel tão crucial que ela ocupa esse papel na filosofia do Hume, na ação do ser humano. Então ele vai tentar responder isso no seguinte sentido: como que a gente chega à ideia de causação e como que a gente consegue inferir causa e efeito de determinados fenômenos. E aí o que acontece? Como eu disse aqui, ele vai tentar como que a gente infere causa e efeito e como que a gente chega à ideia de causação. Para a gente inferir
causa e efeito, para a gente achar que tal coisa causou a outra, a gente tem que primeiro entender como que a gente chega à ideia de causação. E aí a resposta da primeira pergunta depende da segunda, já que a gente tem que tentar ver um caminho possível para que a gente consiga entender a causa dentro da psicologia humana. E aí ele vai tentar, então, vai tentar descrever leis causais com a base na observação e na experiência, e não em algum princípio metafísico anteriormente estabelecido. E aí que é o corte, né, do empirismo, que é o fundamento que ele está olhando, a origem do conhecimento não está em um princípio metafísico anterior, mas sim nas observações que nós temos dos fenômenos. E aí essas observações dependem das impressões, das ideias e tudo mais. E aí o Hume ele divide os objetos da investigação humana em dois grupos: as relações entre as ideias e as questões de fato. E aí ele fala que as matemáticas seriam exemplos do primeiro grupo, das relações de ideia, e as questões de fato seriam mais difíceis de explicar, pois elas precisariam de mais evidências para poder estabelecer um fundamento mais sólido nas inferências que os seres humanos estabelecem no cotidiano, todo dia. Então, todos os raciocínios referentes a esse segundo grupo, que são as questões de fato, eles seriam fundados na relação entre causa e efeito. Então, o grande desafio seria justamente explicar como que essa relação é feita. E aí ele usa um grande exemplo, que é o da bola de bilhar, que eu acho que é o exemplo talvez mais famoso dele, que é o seguinte: quando você está vendo uma mesa de sinuca, você tem uma bola, e aí essa bola se move em direção à outra e ela bate na outra. E aí essas bolas se chocam, e uma bola que estava parada, ela agora está em movimento. Esse é um exemplo da relação de causa e efeito. E aí, quando você olha para o movimento dessas duas bolas, você infere que uma causou o movimento da outra. E aí, por que existe essa inferência? Por que você vê ali e fala, olha, uma causou o movimento da outra? E a resposta a essa pergunta, provavelmente, é a maior contribuição epistemológica que o Hume dá para a filosofia. Porque ele vai explicar que essa relação de causa e efeito ela não está no mundo empírico. E aí, inclusive, é uma radicalização que ele faz do empirismo. Essa relação de causa e efeito ela não está no mundo empírico. Ela não está, não existe uma relação nas coisas de causa e efeito, mas sim no hábito que os seres humanos criam acerca dessas coisas. Então, lá naquelas relações que nós fazemos entre as impressões e ideias, entre o que a gente vê, a gente tem a seguinte conclusão: algo causou o movimento, uma bola causou o movimento da outra. Mas na verdade o que você está vendo não é a causa, você está vendo uma bola se deslocar, bater na outra e a outra bola se mover. E aí na hora que você vê essa aproximação, você automaticamente infere, você parte e acredita, olha, uma bola causou o movimento da outra. Então, por exemplo, quando o vento vem vindo, ele chega até mim e balança a árvore que está ao meu lado, são dois eventos separados. Quer dizer, a experiência não me mostra a conexão. O que me dá a conexão é o meu entendimento, que faz, por ver várias vezes acontecendo isso, fala, sempre que o vento vem, a árvore vai balançar. Então, quer dizer, a conexão Exatamente. Mesmo, ela não está no mundo, ela não foi observada, ela é uma conexão que a minha mente faz. Exatamente, a sua mente faz. Construída pelo hábito. Exatamente, aí você usou um termo importante, que é a repetição, que é isso, você vê o vento balançar a árvore, e aí você associa uma coisa com a outra e você infere uma noção de causa e efeito. E aí você pensa, olha, o vento causou o movimento da árvore. Mas não é algo que está no mundo. Então, algo que o Hume coloca no livro, né, é que sempre que uma repetição de algum ato ou operação produz alguma propensão, sempre que você tem a repetição de algo que tende a outra coisa, você tem o efeito do hábito, que é o outro exemplo da chuva. Você vê o céu escurecer, você vê o ventar, você vê o trovão, e aí você associa isso a uma tempestade. Você espera uma tempestade porque você está associando uma coisa a outra. Então, a relação de causa e efeito ela está fundamentada no hábito, e não numa causa metafísica fora do sujeito,
que daria conta dessa relação. Fred, eu uso um exemplo, eu queria que você pontuasse se o exemplo é correto, eu acho interessante esse exemplo, que é o do se o sol vai nascer ou não amanhã. Eu não me lembro se o Hume, é esse que o Hume coloca também? Ele coloca esse exemplo. Esse, né? Esse é muito bom também, né? Porque se você perguntar a qualquer pessoa se o sol vai nascer amanhã, ela tende a dizer que sim. Por quê? Baseada no hábito de que ela sempre vê o sol nascer todos os dias. Não é possível que um meteoro gigantesco, nem deveria ter o nome de meteoro, tenha estraçalhado o sol e amanhã a gente vai descobrir, não vai na verdade, porque vai todo mundo morrer, mas isso é totalmente possível, que o sol não nasça amanhã. A Terra seja colapsada. Então é essa perspectiva, né, de que não é possível, a nossa mente tende a querer prever, mas que fazer essas conexões, mas essas conexões elas não são, digamos assim, uma verdade absoluta do ponto de vista do conhecimento. Exatamente. O exemplo do Sol é perfeito, porque quem me garante que o que me garante que o Sol vai nascer amanhã é que ele nasceu todas as manhãs anteriores, mas isso não quer dizer que ele vai nascer amanhã. Pode acontecer algum fenômeno inexplicável que amanhã o Sol não nasça e pronto. E aí, assim, a gente provavelmente também não vai ver, né? Porque todos estaremos mortos, mas o Sol não vai nascer. E aí é isso, a gente espera, a gente tem uma expectativa e a gente infere essa causa a partir dessa expectativa. E isso é um fenômeno, inclusive, até um parênteses interessante, que isso é uma descoberta psicológica, cara. Isso é uma descoberta... A gente fala muito da filosofia e tudo, mas o Hume descobriu que um princípio psicológico que lá na frente foi detalhado. Que é isso, a gente faz essa associação o tempo inteiro, só que muitas vezes a gente está errado. Entendeu? É, por exemplo, a origem do preconceito, inclusive da discriminação, tá aí também, porque a gente às vezes associa coisas erradas e a gente faz isso o tempo inteiro. Então, essa reflexão do Hume, ela é um ataque direto à metafísica, à pretensão metafísica de estabelecer princípios fundamentais nessa relação de causa e efeito, porque não seria mais esse princípio que conduz, mas sim o hábito. A ciência, que depende muito da causa e efeito, ela não necessariamente precisaria de uma fundamentação metafísica, mas sim ela está fundamentada, na verdade, no hábito. E aí é o que a gente fala, né, que ele radicaliza o empirismo e ele mostra, inclusive, que a própria questão, a própria relação de causa e efeito, ela não pode ser dada pelo empírico, porque a gente só tem um fenômeno acontecendo e depois a gente tem outro fenômeno que nós associamos os dois. Ô Fred, e um dos choques mais fortes dessa concepção, você falou, para a ciência é um colapso, né? Porque a ciência depende da noção de causalidade. Mas o que o Kant vai perceber depois é que para a própria filosofia é um colapso. Porque se o princípio de causalidade não tem uma fundamentação, nem mesmo as deduções, né, da filosofia elas vão estar sustentadas. Porque elas também dependem de causalidade, né? Seja de causalidade lógica, seja de... Enfim, não importa, a causalidade ela também está posta. Exatamente. Não, e aí isso é um ponto, porque a razão ela acaba tendo que se conter em um limite bem estreito como consequência disso, porque a relação mais fundamental dela, ela não seria racional, entendeu? Não teria uma explicação racional, e sim uma explicação pelo hábito, pelo cotidiano. Aí a gente acho que pode até avançar para essa reflexão da ciência moderna e essa relação de causalidade, que é justamente um avanço dessa compreensão do Hume para tentar explicar, né, a questão da revolução, da explicação científica e tudo mais. Então, assim, como já foi colocado, eu já falei da Revolução Científica, né? Ela começa no século XVI, ela se consolida no século XVIII, e toda a filosofia na época, e fortemente, ela não estava dissociada da ciência. Então, o que os cientistas faziam era confundido com filosofia, e o que os filósofos faziam era confundido com ciência. Tanto que a principal obra do Newton chama Princípio de Filosofia Natural, e era o nome que era dado à ciência na época, que era filosofia natural. Então você tem ali um dos principais capítulos da história do pensamento humano, que é a emergência da ciência. Então, o que acontece? Desde sempre, a humanidade ela sempre buscou conhecer as razões para os fenômenos que a cercam. Então,
A filosofia ela surge nesse sentido de tentar dar uma resposta, uma explicação para o que a gente está vendo no mundo na realidade. Então, esse processo de criação da ciência, esse processo de surgimento da ciência, ele é uma evolução, uma tentativa de resposta, e o método científico é uma outra tentativa de avançar nesse tipo de conhecimento. Então, o método científico, ele tenta provar, ele tenta provocar situações onde você manipula variáveis envolvidas no fenômeno estudado e você, de certa forma, você busca a causa. Então, dando um exemplo, esclarecendo essa explicação, e depois para mostrar por que a reflexão do Hume é importante na reflexão da ciência. A gente está vivendo a pandemia, a gente está agora vendo o nascimento da vacina. Para você fazer uma pesquisa científica em relação à vacina, primeiro você tem que desenvolver um método de imunização para que as pessoas sejam imunizadas com a vacina. Uma pesquisa científica acerca da vacina, ela é uma pesquisa que vai fazer o quê? Ela vai manipular a variável, e a variável é a vacina, para tentar ver se ela funciona ou não no corpo do ser humano. Então, como que você faz isso? Você separa um grupo que se chama de grupo controle e um outro grupo que é o grupo experimental. O grupo experimental ele vai receber a dose da vacina, do imunizante, e o grupo controle vai receber o que chama de placebo, que é algo que simula o imunizante. E aí, depois de um tempo, você mede a diferença entre um e outro. Se a vacina, se o imunizante conseguiu garantir com que as pessoas tivessem uma taxa de adoecimento menor do que as pessoas que tomaram placebo, você vai medir então a eficácia desse medicamento. E isso é uma metodologia que tenta fugir da insegurança tradicional do senso comum geral, que é a metodologia científica. E aí você percebe o que acontece. A causalidade ela tem um aspecto muito importante nesse método científico, porque eu estou refletindo sobre, por exemplo, o imunizante, eu estou refletindo que ele causou a imunidade em determinada pessoa. Então, ela é central na compreensão científica. Quando o Hume ele ataca essa noção de causalidade, ele está falando que não está na relação das coisas igual a ciência pode pressupor, mas ela está na forma como nós entendemos as coisas, na forma como nós associamos as coisas. Então, você tem ali no Hume duas interpretações sobre a epistemologia dele. Uma de cunho cético, que seria uma forma de mostrar que a teoria do conhecimento dele seria uma forma de ceticismo e a impossibilidade de um conhecimento seguro. E a outra, você tem também uma visão naturalista, que é uma visão que limita a razão humana de forma natural. Enfim, é uma forma de limitação natural da razão humana e não necessariamente o ceticismo. E aí você tem uma relação do Hume com a fundamentação da ciência moderna, já que especialmente essa segunda noção, a naturalista, ela é uma visão não negativa do conhecimento, porque ela admite a possibilidade do conhecimento, mas ela limita ele, ela coloca ele em limites estreitos. Então, você tem um determinado ceticismo, que inclusive é algo que se discute no Hume, né, que ele é apontado como cético, que você tem um ceticismo relativamente moderado, porque você não descarta necessariamente as relações, mas você coloca elas em uma pretensão, você dá uma pretensão menor do que elas deveriam ter. Então, o que eu acho assim, que a gente pode refletir, inclusive, sobre isso? Eu acho que um primeiro ponto é que a ciência moderna ela é um produto humano. Então, como ela é um produto humano, fazendo essa reflexão do Hume com a fundamentação da ciência, ela tem limites. Então, ela vai esbarrar com os limites da razão humana. E aí essa questão dos limites, inclusive, é um debate muito mais forte no Kant, que aí ele vai desenvolver mais a questão das categorias, e aí ele vai tentar estabelecer até que ponto a razão pode formular conhecimento seguro ou não, e tudo mais. E aí, assim, se a gente avançar um pouco mais, e aí esse é um ponto, inclusive, um debate interessante, que se a gente for fazer uma relação
dessa proposição do Hume com a ciência, ele fundamenta a ciência, que é, de certa forma, é um ponto até interessante, que ele fundamenta a ciência em algo não racional. E a ciência que é muitas vezes entendida como o auge da racionalidade humana, né? Um dos auges, né? A ciência, a racionalidade na sua maior força. E aí o Hume, uma reflexão que se faz, né, que ele está fundamentando justamente isso em algo que não é racional. Porque se o método científico, se o fundamento central do método científico é a noção de causalidade, e se essa noção de causalidade ela é uma construção do entendimento humano a partir do hábito, então eu tenho o ponto central dessa noção não é científico. É a crença, né? Exatamente. Ele não é ele não é racional no caso, né? Ele não é racional do jeito que a gente gostaria. Eu acho que até racional a gente poderia dizer que sim, Fred, mas eu acho que ele não é seguro. Talvez a palavra-chave seja seguro, ele não é preciso. É verdade. Ele não é capaz de prever como a gente pensa que a ciência Exatamente. é capaz. Na verdade, melhor, né? Ele não é capaz de prever como a física é capaz de prever, a gente sabe que a física prevê. Exatamente. Você tocou no ponto central, é segurança, exatamente. E aí é algo que lá na frente o Popper vai falar, que é a questão da fundamentação da ciência, que aí o Popper também ele se refere, ele cita muito o Hume, ele é um cara que ele gosta muito do Hume, que é justamente o de que a ciência ela está fundamentada em princípios não tão seguros quanto a gente imagina. E ele fala ele usa até uma metáfora que é um belo prédio construído em bases pantanosas. Só que aí, assim, enfim, o que eu acho que dá pra gente refletir a partir disso, que é o seguinte: se a ciência está fundamentada no hábito, que algo não necessariamente tão racional e tão seguro quanto a gente imagina, você sobra, no mínimo, a questão pragmática, que é o que muito se discute. Porque, igual o Rodrigo falou, a gente às vezes não sabe com tanta segurança como ela explica, mas ela explica. E é inegável que ela explique, que ela funciona. Então, essa constatação é diária. Então, o que acontece? Você acaba sobrando um aspecto pragmático que constata que, mesmo com todos os problemas, você ainda vê a ciência e esse conhecimento científico como uma forma de conhecimento que funciona muito mais que as outras. Então, você tem desenvolvimento de tecnologia, você tem vacina, você tem remédio. E isso tudo funciona, não é uma ilusão. Vou no básico, né, Fred? Eu falo para meus alunos assim: o avião voa. Só isso que eu lembro de vocês: o avião sai do ar e voa. Sai do chão ali, ó, toneladas e voa. Exatamente, o avião voa e a confiança na ciência, ela é tão enraizada que se você for andar de avião, você não vai se desesperar porque o avião voa, porque você tem certeza que o avião vai voar. Não tem... É óbvio que você tem uma fobia, uma questão de medo de andar de avião, mas isso é uma outra discussão. Mas você sabe que o avião vai sair do chão e vai voar. E se nada der errado, você vai chegar no seu destino. Então, tem esse aspecto que é muito importante. Aí eu acho que, assim, para concluir, eu acho que a gente colocaria, acho que dá para colocar alguns pontos, que é o seguinte. O primeiro é destacar, de fato, a presença do Hume no debate do conhecimento como uma das principais. Porque, e aí é um ponto que também é discutido, é que ele radicaliza essa posição do empirismo e ele mostra que a própria fundamentação da noção de causa e efeito se deriva da experiência. Não está na experiência, mas você é obrigado a formular ela, e ela não está nas coisas. Você faz isso, e essa fundamentação ela não está em nenhuma causa exterior, em nenhum princípio metafísico ou em Deus. O Hume é inclusive um dos primeiros filósofos que ele não invoca Deus em momento algum para fundamentar nenhum princípio da filosofia dele na filosofia moderna. Então, ele fundamenta, ele assenta a filosofia e a ciência em relações não racionais, fundadas no hábito,
E aí eu acho que assim, tem dois aspectos que a gente pode destacar da reflexão do Hume que a gente pode levar adiante na concepção filosófica fundamental, que é, para a gente olhar a filosofia, a ciência, a ética, a política, ou qualquer outra ação humana, a gente tem que ter um entendimento central de que todos são produtos humanos e devem ser entendidos como tais. E para a gente ter essa noção, a gente tem que ter o entendimento de que são limitados. A gente tem que ver aquilo como um produto da natureza humana, um produto do entendimento humano no seu aspecto mais fundamental, mas entender que é limitado, que então você sempre precisa de aprimoramentos, de melhoras. Então, ter essa noção da potencialidade da razão, da capacidade humana de raciocinar e da limitação do produto humano, ela é uma condição essencial para que os erros possam ser previstos, que as consequências dos erros sejam minimizadas em todos os aspectos, e um outro aspecto último talvez, que é a do exercício da tolerância, porque se a razão ela tem pretensões menores do que ela poderia ter, no fim das contas nós podemos estar errados em várias coisas do que nós defendemos, e não tem lá nenhum problema quanto a isso. O Hume não tá louco quando ele tá duvidando da causalidade das coisas, é um ponto a se frisar, porque quando eu primeiro li Hume, eu falei, tá, mas qual é a utilidade dessa reflexão? É igual quando a primeira vez eu li Descartes. E quando você coloca no contexto histórico, ainda que não seja suficiente para você compreender tudo, te dá uma clareza muito maior. Veja só, em primeiro lugar, o Hume está trabalhando com um escopo específico, que é o do empirismo, né? Então, aquela questão das ideias, das impressões que foram discutidas inicialmente. E, como vale reiterar, que já foi discutido aqui, tanto nesse episódio quanto nesse podcast, em geral, o Hume está em diálogo com os metafísicos racionalistas e alguns outros filósofos, até dogmáticos de outras correntes, como medievais. Por quê? Porque esses filósofos mobilizavam a ideia de causalidade de maneira vista pelo Hume como a crítica, e usando essa ideia de causalidade, eles justificavam e fundamentavam diversas entes e ideias metafísicas que o Hume via de maneira crítica. Então, qual que é a questão aqui? A causalidade é cara à ciência moderna. Ela é necessária à ciência moderna. Você lança a mão dela para explicar as coisas, mas você precisa colocar ela em xeque para que ela não respingue esses rescaldos metafísicos que a gente vê, por exemplo, nas 4 provas de Tomás de Aquino para a existência de Deus. É claro que o Hume veria um problema nisso, né? Outras pessoas não veriam, mas a ideia aqui é essa. Não é que o Hume acredite nisso ou não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo é colocar um caminho para o conhecimento, onde essa causalidade possa ser compreendida e entendida, e a partir disso usada criticamente por aqueles que compreenderem essa filosofia. Então exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente, é porque a causa, quando você fundamenta a questão da causa e efeito e você vai buscar uma fundamentação última do conhecimento, você tem que dar uma resposta sobre a causa e efeito que sempre foi muito problemática nessa época. E é justamente isso, o Hume ele quer contornar esse problema para explicar a causa sem colocar ela num princípio metafísico que ele às vezes não vai conseguir explicar. Bom, então assim a gente encerra o primeiro episódio da nossa série de filosofia da ciência, que começou com David Hume. Próximo episódio é Kant, e estaremos nós 3 aqui reunidos. A gente vai chamar algum outro convidado ou só nós 3 mesmo? Aquele dia que o Léo veio não foi tão bom, né? Melhor deixar só nós 3 mesmo. Talvez o Fagner volte. Então talvez vocês possam esperar o Fagner no próximo episódio. Talvez não, como vocês sabem. Ele está plantando bebês transgênicos em São Domingos. Então talvez isso tome todo o tempo dele da agenda de semana que vem. É isso, meus amigos. Foi um prazer te encontrar. Rodrigo, abraço. Abração, tchauzinho, gente. Foi novamente um grande prazer te encontrar, Fred. Abraço. Grande abraço. É isso, meus alunos. Até semana que vem.
eu fui num podcast, um comentário interessante que eu tenho assim sobre a questão da limitação é que eu fui num podcast. Fui numa apresentação de duas meninas que tem um podcast que chama Dragões de Garagem sobre divulgação científica. Uma era cientista política, a outra era formada em física. E eu achei muito interessante porque eu fui fazer uma pergunta, que elas estavam falando sobre fake news. E eu fui fazer uma pergunta e elas ficaram chocadas, porque no início da minha pergunta eu já falei assim, o ser humano, ele não tende ao conhecimento naturalmente, pelo menos ao conhecimento científico. E aí elas ficaram assim chocadas com essa afirmação. Eu achei muito estranho, porque eu achei que isso era normal, mas uma consequência do que o Hume coloca é que muitas vezes a gente não tende a isso, porque muitas vezes o conhecimento científico é a superação dessa limitação que a gente tem. É uma tentativa de superar isso. Porque se depender da gente, a gente vai confirmar tudo aquilo que a gente acredita o tempo inteiro. E o exercício científico e o exercício racional é justamente fazer um caminho oposto. É abrir mão daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente gosta para poder dar lugar a argumentos mais racionais, mais próximos da verdade e tudo mais. Tem um outro aspecto que eu adicionaria a isso aí, que é uma grande discussão, né, sobre o nascimento da filosofia na Grécia também, que é o elemento, porque quando a gente fala de conhecimento, a gente da filosofia, muitas das vezes a gente está falando de um conhecimento que não tem um destino prático. Diferente de um cientista falando de conhecimento, muitas das vezes ele está dizendo justamente um conhecimento prático. Então, eu acho que a grande briga entre você e ela, a grande confusão era esse, porque ela estava pensando em conhecimento no sentido prático, ciência no sentido prático, e aí nós sempre praticamos isso, né? Sempre produzimos conhecimento para resolver problemas, e você estava falando em conhecimento no sentido puro, né?